Que a serena e doce paz de Jesus esteja conosco nesta noite, agradecendo a Denise as palavras tão delicadas, o envolvimento de carinho. Nós pedimos aos bons espíritos, aos mentores dessa casa, que nos ajudem para que a nossa palavra seja aquela palavra útil, que nos possa ajudar a enfrentar os desafios, não é? Que todos nós, porque todos nós passamos na nossa vida. Quando vindo para cá, a Suzana falou, mamãe, faz um estudo, vê aí alguma coisa que você tenha preparado, leva para a gente. Eu não quis perder a oportunidade de estar aqui e disse a ela, muito bem, eu tenho um estudo feito para um trabalho lá no Brasil e eu posso, então, vamos aproveitar, porque me parece um tema bastante interessante. Para a frente e para o alto, a marcha do progresso. E quando chegamos aqui, aconteceu de nós tomarmos conhecimento de que há 15 dias atrás o companheiro Baruch falou sobre a lei do progresso. Eu disse, mas o nosso tema é a marcha do progresso e nós vamos analisar o mesmo capítulo de O Livro dos Espíritos, na parte 3ª das leis morais, o capítulo 7º, que trata da lei do progresso. Então, eu, naturalmente curiosa, procurei lá no YouTube e fui assistir ao estudo do Carlos Baruch. Gostei muito, aprendi muita coisa com o estudo e me recordei, ouvindo a abordagem dele, de Kardec na Revista Espírita, quando diz para nós que existem diferentes formas de abordagem de um tema. Nós podemos abordá-lo de uma maneira pedagógica. Kardec faz isso, o Livro dos Espíritos, perguntas e respostas pedagogicamente organizadas. De uma maneira filosófica, quando interpretamos aquelas notícias que recebemos dos espíritos através da doutrina, filosoficamente. E aí a gente lembra, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2º, que trata do ponto de vista, porque quando fazemos essa interpretação, nós estamos analisando o tema a partir do nosso ponto de vista. Podemos também fazer uma abordagem científica quando analisamos, observamos os fenômenos espíritas, ou uma abordagem ainda moral. A abordagem moral é quando nós nos assenhoreamos dos conceitos e princípios espíritas e procuramos aplicá-los na prática dos nossos dias, trazendo esse ensinamento para a nossa vida diária. Digo a vocês que é a maneira como mais me agrada estudar a doutrina espírita, é me perguntando sempre como é que eu posso trazer isso para a minha vida. Em que momentos este aprendizado vai servir de parâmetro para nortear as minhas ações e as minhas escolhas. Então, dentro dessa percepção de diferentes abordagens, eu fiquei tranquila, porque eu acho que a nossa abordagem está indo por um caminho diferente da cabeça do companheiro, da abordagem rica, muito importante do companheiro há 15 dias atrás. Muito bem. Nos utilizamos dessas referências bibliográficas. Como eu disse, Kardec, Livro dos Espíritos, parte 3ª, a Lei do Progresso. Mas também Herculano Pires, considerado por muitos o Kardec brasileiro,
nesse livro Evolução Espiritual do Homem na Perspectiva da Doutrina Espírita. Preciosa leitura, reflexão sobre o pensamento de Herculano Pires. E também Leon Denis, nesse opúsculo, O Progresso. O Progresso foi uma palestra feita por Leon Denis, na época, a França, em Lyon, e essa palestra foi então editada pelo Centro Leon Denis, no Rio, e se constituiu também para nós uma excelente fonte de referência. O que dizem, um resumo assim só para vocês terem ideia, esses dois autores. Denis demonstra nessa obra que o progresso é uma lei natural, que o homem pode obstá-lo através de suas escolhas, mas não pode detê-lo. Diz também que cabe a ele, homem, a nós, consultarmos a nossa consciência para saber como nortear seus atos, no sentido de progredir e colaborar na construção de um mundo melhor. É a ideia que Denis nos traz. Já Herculano Pires, para ele, o progresso é um processo dialético e contínuo de evolução espiritual, onde o mal ele traduz como ignorância, como atraso, impulsiona o ser em direção ao bem. Importantíssimo. O bem, sendo o conhecimento, seja a verdade que buscamos. Ele enfatiza que o progresso espiritual é a adequação da mente do homem à realidade divina, uma beleza esse conceito, superando vícios através do livre-arbítrio e da vivência do espiritismo racional e doutrinário. Denis, Herculano Pires e nós nos perguntamos como percebemos a realidade em que vivemos, como percebemos esse mundo, esse contexto em que nós estamos mergulhados. O que a gente observa, progressos extraordinários no campo da ciência, da tecnologia, das leis sociais. O progresso da ciência, o conhecimento, a expansão do conhecimento humano. Nós não damos conta de acompanhar a cada dia tudo o que surge de novo em matéria de conhecimento. Quando falamos da tecnologia e a gente pensa que agora a gente pode estar sendo escutado em qualquer lugar do mundo. E esses últimos dias a gente fica absolutamente encantada com as imagens refletidas no tempo exato em que estão acontecendo da nave espacial girando em torno da Lua e nós acompanhando a rotina dos astronautas ali dentro. Que coisa fantástica esse progresso da tecnologia. Quando a gente pensa nas leis sociais, nos avanços, não é, das leis sociais, assegurando, devagarinho, assegurando mais direitos àqueles grupos excluídos, a gente se encanta com esse progresso, mas ao mesmo tempo percebemos que nos surpreendemos quando pensamos que ainda convivemos com a violência das guerras. Hoje foi um dia especial, o mundo acompanhando e se preocupando com o que estaria acontecendo ao final desse dia. Nós ainda convivemos com a intolerância dos preconceitos a toda a ordem e com profundas desigualdades sociais. Isso nos leva a perguntar por que o comportamento humano não acompanha o progresso. Nós trouxemos aqui algumas questões que são trazidas para nós através dos estudos, nós anotamos para a nossa reflexão.
O que nós achamos? As pessoas dizem antigamente o mundo era melhor, a gente vivia mais tranquilo, as famílias eram mais unidas, mais próximas, havia menos violência. E a gente se pergunta, podemos pensar que o progresso do conhecimento aumentou os problemas da humanidade? Com o progresso, os problemas aumentaram? É uma pergunta. Observamos os povos mais adiantados serem os mais pervertidos muitas vezes, provocando guerras, a dominação por toda a parte, e a gente se pergunta por que isso acontece. Às vezes, comentamos, parece que o mal vai dominar a Terra. Quem ainda não escutou alguém dizer, olha, tem jeito não. O mal está tomando conta de tudo, impedindo o progresso. Parece que nós estamos regredindo à barbárie. E a gente se pergunta o que é que a doutrina espírita nos diz sobre isso. Mas antes de buscarmos na doutrina espírita, em Kardec, Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 7, o que os espíritos disseram a Kardec sobre o progresso da humanidade, eu queria pedir a vocês que nós observássemos essa imagem. Se nós quisermos associar essa imagem à ideia do progresso, o que é que nós poderíamos dizer? De um lado, alguém? Denise? Eu estou vendo assim. Sim. A caminho com a sua própria luz pequenininha, mas caminhando. A caminho com sua própria luz pequenininha, mas caminhando. É uma lanterninha na mão, né? E, pelo que eu entendi, o outro já chegou onde ele pensaria que estaria chegando, expandindo uma luz, que pode ser... O outro já chegou. 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 Mas eu não sei se a luz que ele está fazendo assim é a dele ou de algo que está depois da montanha. Se a luz é dele, se é a luz de algo, ou a gente poderia pensar também, Denise, se é o mesmo homem que caminhou, será? Pode ser. Ele saiu dessa noite escura e chegou a um momento de dia, de iluminação. Sim, nós poderíamos... Oi, fala. Não, porque eu não tinha reparado que ali era uma noite. Aqui à noite, as estrelinhas ali, ele caminhando no escuro. Por que eu quis trazer essa imagem? Porque eu fiquei encantada com a definição de Joana de Ângeles para o progresso. Ela diz, o progresso pode ser comparado ao amanhecer. Mesmo demorando aparentemente, culmina por lograr êxito. A ignorância travestida pela força e iludida pela falsa cultura, não poucas vezes se há levantado, objetivando criar embaraços ao desenvolvimento dos homens e dos povos. Mas, inevitavelmente, o progresso chega. Altera a face e a constituição do que encontra pela frente e desdobra recursos, fomentando a beleza, a tranquilidade e o conforto. Essa é a marcha do progresso, que erguerá inexoravelmente o homem do solo das imperfeições em que ainda se detém, para a sua gloriosa destinação à perfeição. Eu acho isso tão lindo, essa ideia de um progresso comparado ao amanhecer. Porque nós somos esse homem, esse ser humano que caminha muitas vezes com dificuldade,
porque estamos contidos pela treva da ignorância, do desconhecimento. Desconhecimento, muitas vezes, das leis humanas, mas também das leis divinas que regem a vida e que vão ser responsáveis pela nossa marcha, saindo da ignorância, da animalidade para a espiritualidade superior. Sendo assim, depois de nós percebermos e absorvermos o pensamento de Joana, vamos então ao Livro dos Espíritos. Vou chamar a atenção de vocês para tornar mais fácil o nosso diálogo. Nós estamos trazendo trechos que pensamos das respostas dos Espíritos. Vale ir ao Livro dos Espíritos para perceber a pergunta feita por Kardec e a resposta dos Espíritos. Aqui, para ficar mais palatável, mais dinâmico, nós pensamos as respostas fazendo uma nova ordem de raciocínio. O que dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos? Eles começam chamando a nossa atenção para o fato de que as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. A harmonia que existe em toda a criação, nos faz lembrar um pensamento do espírito Antônio de Aquino, quando ele diz: na natureza, no universo, tudo ama, tudo vibra, só o homem chora. Tudo atende a essa lei divina, que é uma lei de harmonia. Tudo atende a uma expressão muito interessante, usada por um amigo espiritual, ao script divino. Eu achei interessante o espírito se expressar assim: tudo atende ao script divino em a natureza. No entanto, o homem ainda se debate sem perceber que ele apenas desorganiza o seu próprio mundinho. Nós desorganizamos o nosso mundo, mas ao redor de nós a harmonia está presente em tudo, em todos os universos criados por Deus. E é exatamente a força dessa harmonia que será um dos fatores forçando-nos, levando-nos, melhor dizendo, a um trabalho de reharmonização de nós mesmos. Continuando, Deus faculta a todos os homens os meios de conhecerem as suas leis, mas nem todos as compreendem. Deus faculta a todos os homens, nós sabemos. Sabemos que já somos criados com as leis de Deus inscritas em nossa consciência. Então, mesmo aquele ser mais ignorante, no sentido de não acesso ao conhecimento, ele tem a possibilidade da reflexão quando aquela voz íntima o alerta. Olha lá, será que está legal? Será que vai ser bom agir assim? São as leis de Deus inscritas em nossa consciência. Mas dizem os espíritos, todos, entretanto, compreenderão um dia essas leis, porque é forçoso que o progresso se efetue. É forçoso que o progresso se efetue. Em O Progresso, Leon Denis começa, é muito interessante a palestra, abordando exatamente a questão do progresso a partir de um questionamento. Se todos um dia alcançarão o progresso, se é forçoso que o progresso se efetue, nós vamos considerar o progresso uma fatalidade? Leon Denis pergunta para nós. E eu quis trazer para a nossa... Oi, estou mexendo errado? Não.
Prendeu aqui. Deixa eu ver aqui na mão. Não. Como é que eu posso? Você pode me ajudar aqui? Não é aqui? Aqui, pronto, obrigada, querida. Ficou grandinho aqui o trecho, mas é só para uma leitura, só para a gente ver como Leon Denis raciocina sobre o progresso. É uma fatalidade? É claro que estamos aqui avaliando semanticamente a palavra fatalidade, mas olha o raciocínio dele como é importante. Há homens que consideram o progresso como uma lei fatal, inevitável, uma das leis cegas da natureza. Ele diz: eu protesto contra tal doutrina que é a negação da liberdade. Sim, sem dúvida, o homem é um ser progressista, perfectível por natureza. Progredir é seu maior dever e aí está a fonte de sua grandeza, de seu poder. Porém, antes de tudo, o homem é livre, livre e responsável por seus atos. Intelectual e moralmente, ele se cria por si mesmo. É por uma longa série de esforços, de trabalhos e de buscas que ele se torna no que é. Sua elevação é, portanto, sua própria obra, e eis porque ele pode se mostrar orgulhoso disso. Aliás, se o progresso fosse fatal, seria contínuo e nada poderia obstá-lo, é a palavra que ficou faltando ali embaixo, obstá-lo. Nada poderia obstá-lo. Essa reflexão de Leon Denis, a gente pode concordar ou não, é uma questão de ponto de vista, ele está trazendo o ponto de vista dele. Mas ela é interessante para nós na medida em que nos alerta para quê? Para a nossa responsabilidade. Ah, não, se Deus quer que todo mundo progrida, deixa Deus tomar conta do progresso das criaturas. Não, não é bem assim. Nós somos responsáveis e o nosso progresso, que é um dever progredir, ele vai cobrar de nós esforços, trabalhos e buscas, porque nós somos construção de nós mesmos. Então, por isso podemos progredir mais lentamente ou não, podemos retardar o progresso, mas não podemos obstá-lo, porque é forçoso que o progresso se efetue. Voltando ao Livro dos Espíritos, sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada e não anulada, comentamos. Essa força viva, interessante essa afirmativa dos Espíritos, o homem áurea de si mesmo. Importante. Tantas vezes a gente tem momentos de desânimo. O próprio Leon Denis comenta isso em um outro momento do seu discurso. Momentos de desânimos. Mas chega uma hora que, por um impulso da nossa própria natureza, nós temos necessidade de reagir, de fazer alguma coisa para quê? Para estarmos melhor. E esse esforço para nos fazermos melhores implica, como nós vamos ver, em uma série de trabalhos da nossa inteligência, do nosso discernimento, da nossa moderação, quando contemos os impulsos, às vezes, menos bons que assombram a nossa caminhada, dificultando-nos o caminho. E chamam também os espíritos a nossa atenção quando nos dizem que o projeto se dá por meio do convívio social. Onde é que nós testamos quem somos? No convívio.
É o outro que vai me dizer se eu sou paciente. É o outro que vai observar a minha maneira mais delicada, mais agressiva, mais impetuosa, mais moderada. É na avaliação do outro, na minha relação com o outro, que eu vou percebendo aonde existe verdadeiramente em mim a conquista de uma virtude ou ainda onde os vícios, estando presentes, exigem de mim um trabalho de modificação, de substituição dos meus sentimentos e das minhas atitudes. A marcha do progresso. O progresso completo se constitui o objetivo, reforçando a palavra dos espíritos. Progredindo intelectualmente, o homem compreende melhor, assim o progresso intelectual engendra o progresso moral. Uma afirmativa que comentamos muitas vezes nos nossos estudos. O progresso intelectual engendra o progresso moral, porque o progresso intelectual ele depende do desenvolvimento da inteligência. Desenvolvendo a inteligência, isso é muito importante. Nós vamos ganhando discernimento. E o discernimento nos permite o quê? Fazermos melhores escolhas. Também eu gosto muito de, junto ao discernimento, colocar a moderação. A moderação é aquela capacidade de contermos o nosso comportamento, os nossos impulsos. Eu era tão impulsiva, agora eu já me controlo mais. Eu já percebo o impulso e reflito, analiso, observo. Método kardeciano. Observação do fato, análise do fato, não é? Para que a gente possa discernir se vale a pena ou não continuar assim. Lembrando que nesse caso da autoeducação, o fato somos nós mesmos, não é verdade? É o nosso comportamento que nós estamos observando. Muito bem. E dizem ainda os espíritos, a lei do progresso é uma das leis divinas que determina a evolução ininterrupta dos seres e da sociedade. Evolução ininterrupta, por quê? Porque estamos sempre progredindo. Foi comentado há 15 dias, mas vale a pena reforçar. Importantíssimo para que nós não percamos tempo no pranto da culpa, esta visão diferente que a doutrina espírita nos proporciona. O erro é aprendizado. Os nossos enganos, as nossas falhas, as nossas escolhas menos felizes, puxa, por que eu fiz isso? Não foi legal. Progredimos nessa hora, a gente pensava que não. E não, olha, de alguma maneira há um progresso na medida em que eu guardo essa experiência e ela se transforma em um conhecimento. Já sei que agir assim não dá certo. Então o nosso engano, se nós observarmos o engano, analisarmos, discernirmos, ele vai nos ajudar. Para quê? Para que numa próxima vez a gente possa agir de uma maneira diferente. E o progresso vai acontecer através do nosso esforço próprio, não apenas em uma vida, mas através das reencarnações. Importantíssimo aqui. E agora nós vamos entrar, vocês vão perceber, em algumas citações que chamam a nossa atenção para a nossa responsabilidade. Dizem os espíritos, a influência dos maus no mundo ainda é maior do que a dos bons, porque os bons são fracos e tímidos, enquanto os maus são intrigantes e audaciosos. Quando os bons o quiserem, preponderarão.
quando os bons o quiserem. A responsabilidade é nossa, não que nós sejamos bons, não é isso que eu estou dizendo, nos julgando bons. Nossa, nós, espíritos encarnados aqui. Quando os bons o quiserem, esses bons encarnados aqui, e dizem os espíritos, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências. É interessante essa afirmativa, porque a gente diz, mas é difícil. Eu bem queria ser melhor, mas é difícil. E a gente se justifica e a gente posterga as ações contrárias ao menos bem que nos vicia. Mas os espíritos dizem, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus esforços, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Olha, isso aqui é assim um sacode, não sei se vocês usam essa expressão, é um verdadeiro sacode, porque quando a gente lembra, eu me lembro muito dessa questão, vou até dizer, eu anotei aqui, a questão 909 em O Livro dos Espíritos, não botei aqui, mas trouxe depois, eu achei que faltava dizer, 909, vai no Livro dos Espíritos e marca, o que nos falta é vontade. Quem não conhece aquela síndrome da segunda-feira, né? Não, tudo que nós pretendemos corrigir da nossa vida, hoje não, hoje é quarta, quinta, terça. Mas terça, deixa para a semana que vem, deixa para segunda-feira, vou começar na segunda-feira, seja o que for, o exercício, a dieta, a reeducação alimentar, etc, etc, vou começar na segunda-feira. A gente posterga, o que nos falta é vontade, e eles lamentam, eles dizem, como são poucos os que se esforçam. Vamos adiante. Ainda os espíritos chamando atenção para a nossa responsabilidade. A Terra é um mundo de segunda categoria, um mundo de expiação e prova, enquanto os bons assim o quiserem. Nesses mundos, as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes, o sofrimento está em toda parte. E dizem para nós, quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz nesse mundo, que será para ele o paraíso terrestre. Quantas vezes o pensamento religioso nos leva a pensar, Deus, conserta esse mundo, né? A gente pede a Deus, a gente joga para os espíritos superiores, a gente transfere a responsabilidade. Quando o homem a tiver transformado, depende de nós, de nossas atitudes, de nossas escolhas, de nossa contribuição para essa obra conjunta. Depende de nós, a nossa responsabilidade. E por que é difícil? Agora chegando à análise importante aqui. O maior obstáculo ao progresso são o orgulho e o egoísmo. Dizem os espíritos, refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. O intelectual se efetua sempre. Eu comentava, acho que com Suzana já aqui, não é? Vendo a televisão, as notícias da nave espacial, né? Os astronautas e tudo mais, o comentarista disse, pena que isso acontece em meio a essa disputa dos Estados Unidos com a China. Eles estão disputando, mas, de qualquer maneira, essa disputa promove o progresso, porque quererem chegar primeiro, se assenhorear, discutir quem tem direito a fazer o quê, porque já querem lotear, não é? A ideia é lotear a Lua, mas uma loucura. Lotear é brincadeira, é uma forma de expressão, né?
Mas isso mostra o que vai ser dito ali adiante, que também eu ressaltei, do próprio mal pode nascer o bem. Isso é muito importante. Lembram quando falamos das nossas falhas, dos nossos enganos? Não vale alimentar a culpa. Tanto o remorso é um momento de consciência necessário para a ação do bem, que vai modificar aquele mal feito, como nós falamos, tanto no âmbito pessoal, como no âmbito do progresso coletivo, do próprio mal pode nascer o bem. E Joana de Ângeles diz em um dos seus livros, e é muito importante, ela diz que o homem se cansa. Chega uma hora que o homem se cansa do mal que o rodeia. E porque o progresso é uma força viva dentro de nós, nós passamos a desejar trabalhar pelo bem, modificar de alguma forma essa situação, não é verdade? Mas isso mudará quando o homem perceber que a proporção que o homem compreende melhor, olha a importância do estudo, da busca do conhecimento, que existe uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura do que o gozo que os bens terrenos proporcionam. Importantíssimo, do mal pode nascer o bem. Dentre todos os vícios, o que se pode considerar radical é o egoísmo. Essa passagem é muito importante. Daí deriva todo o mal, do egoísmo deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Eu acho essa resposta dos espíritos importantíssima, porque quando a gente analisa esses trechos, esse parágrafo, vamos dizer assim, no primeiro momento a gente pensa que a raiz de tudo é o egoísmo. Do egoísmo se derivam todos os outros vícios, então a raiz é o egoísmo, mas prestando atenção, os espíritos dizem: por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpar o egoísmo e os vícios, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Atacar o mal pela raiz. Então, qual é a raiz do mal? Uma outra resposta dos espíritos, em O Livro dos Espíritos: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal. Então, é o interesse pessoal. Tudo eu, para mim, eu melhor, só os meus, para os meus. Interesse pessoal. Todas as nossas ações ainda nesse mundo, nessa posição espiritual em que nós estamos, são movidas pelo interesse pessoal. Mesmo muitas vezes quando nós estamos defendendo algumas ideias que nos parecem verdadeiramente justas e boas, muitas vezes a gente ainda observa que o que nos faz aguerridos nessa luta é a nossa vontade de sermos vencedores, ainda o nosso interesse pessoal. Quando observamos, por exemplo, a tendência, comentávamos com Suzana, de o controle que queremos ter sobre pessoas e situações, é ainda o nosso interesse pessoal. Uma forma, a raiz do egoísmo e de todos os vícios. E é tão difícil extirpá-lo inteiramente do coração humano que os espíritos perguntam: chegar-se-á a consegui-lo nesse momento evolutivo em que nós estamos? Eu não sou egoísta,
dizem alguns estudiosos, ilusão sua. Você pode ser menos egoísta, mas ainda nesse estágio evolutivo, o interesse pessoal está muito presente. E como é que a gente vai combater o interesse pessoal? Interesse. Olha que interessante, os espíritos disseram para nós, maior obstáculo ao progresso são o orgulho e o egoísmo. Quando eu combato o interesse com o desinteresse, e eu então deixo de pensar só em mim para pensar no outro, saio dessa posição do que eu quero para mim, eu, pessoa, o ego, eu estou combatendo o orgulho e o egoísmo. Com o desinteresse, eu combato o egoísmo. Com o movimento de solidariedade, de fraternidade, o pensar no outro, eu estou combatendo os exageros da personalidade. Então, o desinteresse e o trabalho de modificação desse nosso ponto de vista de egoísmo. Muito bem, e para fecharmos pensando no progresso da Terra, trouxemos essa passagem aqui, quando os espíritos nos dizem, por toda parte a lei de Deus, quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade. Nós vamos chegar lá, praticar, os povos praticarem entre si a caridade, como também os indivíduos entre si. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Esse é um plano, é um projeto. Nós vamos, é o script divino dizendo que quando nós quisermos, quando o bem preponderar na Terra, nós então viveremos de uma maneira diferente, entendendo a prática da caridade como benevolência, indulgência e perdão segundo Jesus. Muito bem, esse foi o nosso apanhado, mas eu queria terminar pedindo a vocês que nós fizéssemos a leitura de um trechinho final que eu trouxe, é de Leon Denis, e vamos acompanhar essa leitura como se estivéssemos fazendo uma mentalização para a Terra, para aqui, para a América, a nossa América, toda a América, Norte, Sul, Central, para o mundo, nesse momento de um esforço de paz que se faz. A nossa contribuição também é importante. E olha o que nos diz Leon Denis. O título é Para a Frente e para o Alto. Ele diz, dia virá em que todos os flagelos criados pelo erro morrerão. A guerra cessará, as superstições se extinguirão, a força desaparecerá. O saber regenerará o mundo e diante dessa grande luz, os preconceitos seculares, os ódios entre as classes e entre as nações desaparecerão como as brumas matinais diante do sol de julho. Esses tempos ainda estão longe, dirão. Não muito longe, responderei eu, se soubermos prepará-los. Não tão longe se nos tornarmos dignos deles, nós e todos os nossos semelhantes. Não basta se dizer espírita, é preciso que o sejamos pelos costumes e pelo caráter. É necessário que cada um de nós trabalhe para se instruir, para se moralizar e para se tornar melhor. Que cada um espalhe em torno de si
ideias de justiça e de solidariedade, e o futuro será nosso. Tenhamos confiança que todos cumpram seu dever. A grande lei da vida é o trabalho, é o progresso, cumpramo-la. Todos unidos, de mãos dadas, marchemos juntos para o futuro e que nossa divisa seja para a frente, sempre para a frente e para o alto. Que Jesus nos abençoe.